Olá, galera! Aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre É assim que se perde a Guerra do Tempo. Vem comigo, vem! Mas por que eu falei de bater um papo com vocês e não de fazer uma resenha? Gente, esse é um livro completamente fora da minha zona de conforto. E assim, eu tive muita dificuldade na leitura dele, mas ao mesmo tempo eu quero falar o que eu achei dele. Então assim, pode ser que eu tenha viajado legal nas minhas impressões sobre esse livro, tá? Se acontecer isso, vocês me falem nos comentários, por favor, mas eu quero falar sobre ele. Primeira coisa que eu quero dizer sobre ele é que provavelmente um dia, daqui a alguns anos, eu vou querer ler ele de novo. É um livro que ele tem muito jogo de palavras e que ele tem muitos detalhes que eu realmente perdi. Eu sei que isso aconteceu, principalmente no começo do livro. Vamos lá! Esse livro ele se passa num futuro que não diz quando, porém a gente vive, né, uma ficção científica, a gente vive um universo completamente diferente. Dá a entender que nem os corpos são como nós temos hoje em dia. E as pessoas que vivem nesse universo, elas conseguem atravessar o tempo e o espaço de uma maneira muito simples. Nesse livro é chamado de filamentos, de fios e teias, né? E assim, as pessoas elas se identificam, né, por filamento tal, que significa um período da história. E a gente consegue perceber isso porque fala de dinossauros, fala de algumas coisas históricas que aconteceram, né, no nosso universo mesmo e tal. E aí nós temos duas personagens principais e centrais nessa história, que é a Red e a Blue. E elas são duas peças, né, desse novo universo, só que elas são peças inimigas. A Blue, ela faz parte de um... Eu não sei dizer se é uma agência, se é... Eu não sei o que é, mas do lado dela, que se chama o Jardim, eles estão em guerra com o lado da Red, que é a agência. E assim, eles estão numa guerra do tempo mesmo. Eles vão para determinados pontos históricos para fazer alguma coisa acontecer, para no futuro impactar de alguma forma. E aí nós temos muito da Red e da Blue nessas missões que elas têm. E nessas missões as coisas ficaram um pouco confusas para mim, principalmente no começo, porque tem algumas nomenclaturas que eu não consegui compreender direito o que significa. E elas vão divagando, sabe? É fluxo de consciência que chama, né? Acho que eu nunca tinha lido um livro com fluxo de consciência. Então, assim, elas vão divagando sobre os pensamentos delas e coisas que elas fizeram no passado e tal. E você nunca consegue entender quanto tempo elas estão vivendo, entendeu? Elas falam assim, ficou muitos anos pra acontecer isso. Mas aí você não entende direito se são anos porque elas ficaram saltando dos filamentos, saltando entre os anos, ou se realmente elas sentiram que passaram anos. Mais ou menos assim. Falei que era confuso. Só que, né, as duas são inimigas, elas são as melhores de cada uma das facções. Vou chamar de facções, eles não falam esse nome, mas eu peguei por aí. E elas começam a bater papo, a conversar através de cartas que são deixadas nesses filamentos entre elas. Elas nunca se encontram pessoalmente, mas elas começam a conversar por cartas. E no começo a gente vê que tem assim, uma hostilidade, né, uma coisa de competição, de uma querer ser melhor do que a outra naquilo que elas fazem, então uma querer derrotar a outra. Mas com o tempo e o passar das cartas, a gente percebe que elas vão se apaixonando. E assim, elas não se conhecem pessoalmente e elas não sabem a forma que a outra tem, porque aquilo que eu falei não é forma humana apenas, sabe? E elas se apaixonam uma pela outra, pelo que elas são naquelas cartas. Só que isso é muito perigoso, porque elas estão realmente vivendo numa guerra, né, entre as duas agências, entre as duas facções. E aí, o livro vai se desenrolando. Nós temos alternâncias, né? Um capítulo da Red, um capítulo da Blue, e no final de cada capítulo a carta que ela recebeu uma da outra, que elas receberam uma da outra. Mas no começo, eu até comentei com o pessoal da leitura coletiva que eu tô fazendo parte desse livro, que eu não conseguia compreender o que estava acontecendo com elas, eu só conseguia compreender o que elas escreviam nas cartas. Então eu foquei muito nisso. Eu estava mais ansiosa para saber como se daria o relacionamento delas, que já fica claro que na sinopse que elas vão se apaixonar, e eu fiquei ansiosa querendo saber o que seria isso, mais do que o universo em si. Até metade do livro, mais ou menos, o universo delas fica muito em segundo plano, na minha opinião. E eu não sei se essa foi, né, o objetivo dos autores, mas foi o que eu senti para conseguir entender melhor a história. Eu foquei muito na história delas. Aí, a partir do meio do livro, eu acho que a gente já se familiariza com o tipo de escrita, com o fluxo de consciência acontecendo, a gente já consegue entender um pouco melhor, né, o desenrolar da história, e aí ele realmente começa a trazer algumas coisas da vida delas, né, dessas trocas de cartas, para as narrativas mesmo do livro. E aí, eu não vou detalhar pra vocês, porque é um spoiler gigante. E aí fica mais claro o que acontece mesmo nesse universo delas, né, em relação a elas e em relação ao universo e a guerra que está sendo travada entre as duas facções.
Gente, eu vou confessar pra vocês que no começo eu fiquei com muita dificuldade na leitura, eu sentia muito sono, e eu demorei até um pouco pra ler o livro, assim, mais do que o normal, porque é um livro de menos de 200 páginas. Eu sentia muito sono, então às vezes eu lia um capítulo só e já ia pra outra coisa, porque tava muito difícil de embalar. Mas eu insisti porque eu tava acreditando que seria alguma coisa que ia ser muito bom. E eu realmente adorei. Chegou lá pro final do livro, eu já tava conseguindo desenrolar bem melhor, eu terminei a leitura bem mais fácil. O relacionamento delas é muito bonito, tem uma construção muito linda. Você realmente torce pra elas conseguirem dar essa burlada no sistema, né, que elas vivem. Mas assim, algumas coisas do livro, elas permanecem misteriosas pra gente. Muito do universo que traz, né, que se passa a história, é misteriosa pra gente, continua sendo até o final, a gente não desvenda isso, e eu acho que foi mesmo a intenção dos autores, né? A impressão que dá é que você começa a ler o livro já sabendo do que se trata, como se você já soubesse o que aquele universo significa, né? E não, a gente não sabe, porque é o único livro que tem desse universo. Mas isso a gente acaba deixando um pouco de lado e focando bem na relação das duas, né? Isso é a parte principal da história, com certeza. E elas são duas personagens muito cativantes, porque o livro todo praticamente só tem as duas de personagem, né? Aparece um ou outro, mas é muito difícil, assim, é muito focado na história delas, juntas e separadas. E também, uma coisa que eu achei muito interessante é que é um livro que tem pouquíssimos diálogos, porque fala muito, né, do que elas estão fazendo naquele universo. Aí tem as cartas, né, que são narradas em forma de carta, lógico, e são pouquíssimos os diálogos, são pouquíssimas as horas que a Red ou a Blue encontram outras pessoas e tem uma troca de diálogo. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, eu não gostava de ler livros que tinha muita parte de narrativa, e isso foi muito bom nesse livro. Eu senti que não me atrapalhou na leitura, muito pelo contrário, eu gostava de ter essa narração pra tentar entender um pouco mais do universo. E aí, desvendando o que estava acontecendo ali, sabe? Eu achei muito legal. Eu descobri que se chama romance epistolar, tá até escrito aqui atrás, que é essa troca de cartas, né, que compõe a maior parte da história, e que é um ponto central da história, isso eu não sabia, e eu gostei demais dessa história. Mas eu acho que eu perdi alguns detalhes, principalmente lá do início, então eu tenho muita vontade de reler mais pra frente, né, quando eu tiver com vontade e tal, pra ver se eu realmente captei a essência do livro como eu penso, ou se tem outras coisas escondidas ali que eu acabei não pegando por ser uma coisa muito nova, muito diferente, muito difícil, assim, de entendimento mesmo. Mas, gente, não se assustem, não sei se eu assustei vocês com essa resenha / bate-papo, mas não se assustem, é um livro maravilhoso, tem uma história incrível, um relacionamento muito bonito das duas, e eu gostei bastante de ler, e eu tô louca pra conversar com mais pessoas que leram esse livro. Nós faremos um debate desse livro lá na leitura coletiva, isso vai ser muito legal, porque a gente vai poder dizer, né, nossas impressões, de repente alguém entendeu alguma coisa a mais do que eu entendi, então a gente acaba conseguindo fazer mais uma troca, e é o lance bom das leituras coletivas, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, não achado muito confusa, né, esse vídeo. Se vocês já leram esse livro, ficaram com vontade de ler alguma coisa, deixa aqui nos comentários, vamos bater um papinho sobre ele, porque eu acho que ele vai ser um livro bem comentado por aí, viu? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na próxima semana, tá bom? Um beijo, galera! Tchau, tchau!